Karens que mexeram com as pessoas erradas, trazemos mais momentos embaraçosos, dramáticos e até mesmo hilários em que o famoso comportamento Karen saiu pela culatra de maneira espetacular. Prepare-se para conferir episódios de pessoas que tentaram impor sua vontade, mas acabaram recebendo uma boa dose de justiça. Vamos aos vídeos? Já deixa o like e se inscreva aqui no canal. Além de simplesmente ignorar, esse cara encontrou outra forma de fazer as Karens se afastarem. Começar a gritar bye. Parece ser bastante eficaz. Bye! Bye! You're the reason. Bye! Get out of my face! Bye! You came in my face. Bye! No, I keep stepping back. Now you're in my face. Bye! Bye! Uma Karen já é um desafio, mas imagine enfrentar dois de uma vez e ainda casados. Foi exatamente o que aconteceu em um estacionamento de supermercado. Um casal percebeu um cachorro preso dentro de um carro que já havia mais de 40 minutos. Sem hesitar, decidiram intervir para salvar o animal. Mas assim que os donos do carro finalmente chegaram, a situação explodiu em uma briga acalorada. Os donos, furiosos com a intromissão, começaram a discutir e ameaçaram chamar a polícia, ignorando completamente o perigo ao qual haviam exposto o animal. Ainda assim, o casal que resgatou o animal manteve a calma, explicando que deixar o cachorro trancado em um carro por tanto tempo assim poderia resultar em sua morte. Após mais algumas ameaças e troca de olhares indignados, as Karens casadas desistiram e foram embora. Todo motorista de Uber tem pesadelos em ter que fazer uma corrida para uma Karen. E foi exatamente isso que aconteceu com o motorista que estava levando duas garotas para a escola. Durante o trajeto, ele percebeu que uma delas se recusou a usar a máscara e ainda insistia em comer dentro do veículo. O motorista tomou a difícil decisão de interromper a corrida e pediu que as garotas saíssem do carro. A jovem, no entanto, não aceitou a ordem e, desafiadora, ligou para a polícia tentando intimidá-lo. Para complicar ainda mais, exigiu a devolução dos $14 da corrida. Mesmo após o motorista explicar que apenas a Uber poderia fazer isso, diante da insistência em permanecer no carro, o motorista decidiu também chamar a polícia, solicitando a viatura para resolver a situação. Assim, uma manhã que prometia ser tranquila, se transformou em uma verdadeira dor de cabeça. E não se engane não, um rostinho bonito não impede que alguém seja uma verdadeira Karen. Um motorista estava conduzindo uma jovem até sua casa quando, no meio do trajeto, ela cancelou a corrida no aplicativo na tentativa de conseguir a viagem de graça. O motorista percebeu a malícia e, sem hesitar, informou que mudaria o trajeto, mas para a delegacia. O motorista manteve o controle da situação, transformando o que ela achou que seria um golpe fácil em uma lição de aprendizado. You know where I'm gonna take you? To the police station. There's one right around the corner. That's where you belong. Why would you take me to the police station? Because you're trying to scam me for a free ride. No one's trying to scam you. You are. You just No, I'm canceled not. the ride in the middle of the Take me ride. to the police station. This is like a $30 ride. Like, I was gonna pay my grocery bills with this. Bruh, you cannot take me to the police station. Please just take me home. It's literally around the corner. I'm dropping you off at the police station. It's right up here. It's right up here. Um motorista de Uber precisou enfrentar não apenas uma Karen, mas um casal inteiro determinado a desafiar as regras. O problema começou antes mesmo da corrida. Ele teve que esperar 4 longos minutos até que os dois passageiros decidissem finalmente entrar no carro. Quando se acomodaram, ele notou que ambos estavam segurando bebidas e, com gentileza, explicou que não era permitido beber dentro do veículo, pois já havia enfrentado problemas com derramamentos no passado. A resposta do casal foi imediata e desafiadora, afirmando que ele, como motorista de Uber, deveria aceitar a situação. Mantendo a calma, mas já sem paciência para as exigências absurdas, o motorista educadamente pediu que ambos deixassem o carro e procurassem outro condutor. Em meio a uma discussão acalorada em uma lanchonete, uma senhora soltou uma frase ofensiva para uma funcionária. Volte para o México! Ao ouvir essa afirmação carregada de preconceito, uma colega de trabalho da atendente decidiu dar uma resposta à altura e ofereceu a Karen um drink refrescante e improvisado. Essa Karen se irritou profundamente com um homem que estava filmando perto de uma igreja e começou a fazer um escândalo completo. Are vulnerable and they are sitting and worshiping. You think that I am not afraid that someone could attack them? So if you're afraid, why are you coming up to me? If you Because think I'm not afraid. Because we're protecting. But I am protecting them. Achando que estava em um filme, ela se aproximou de maneira ameaçadora, afirmou que estava ali para proteger os membros da igreja. Por sorte, o homem não se importou e reafirmou seu direito de gravar naquele local. Find yourself, and I am not comfortable with you being here. Why? But why are you getting in my face? Because it's my job.
I work here. What are you yelling for? Relax. Because I want you to leave. I don't have to leave. I'm on a public Then sidewalk. I'm going to stay here. Go ahead. Until Nobody's stopping you leave. you. I'm not leaving. You guys call the police. I have to wait here because I don't want to leave and then have them go chase me and say, Yeah. "What are you doing wrong?" Okay? What are you doing wrong? So when the police get here, we'll speak to the police. Yes. I'm not gonna be like, "Oh, you're calling the police. Let me take off." Like I'm not doing anything wrong. You're not doing anything right either. How am I not? Did I go on your property? No. There you go. You are recording our members here. Right? Já esse cara, em versão masculina, se irritou com um homem que fazia filmagens na calçada e decidiu chamar a polícia. Camera off my face, man. Get back, man. Step back. What's your problem? Step back, please. What's your problem? Step back. What's your problem? Step back. I'm going to step back myself. You stay wherever you are. Who are you? You don't come after me. No, you don't come after I'm from a me. news price. You don't come after me, okay? I need a card from you. You don't come after me. Actually, hold on. All right. Mas para sua surpresa, quando a polícia chegou, explicou que ele podia sim estar gravando ali, pois era um local público e, portanto, não configurava crime. O Karen pareceu não acreditar, mas contra fatos não há argumentos. Essa Karen achou que poderia simplesmente furar a fila da loja, mas não contava que alguém ali estivesse disposta a enfrentá-la. Enquanto tentava se esgueirar para frente, uma mulher que estava filmando a cena não hesitou em agir, colocando a furona em seu devido lugar. Com uma voz firme e sem rodeios, a mulher deixou claro que aquela atitude desrespeitosa não seria tolerada e que ela não passaria na frente. A pior coisa que você pode fazer é dar poder a uma Karen, e foi exatamente isso que aconteceu aqui. Essa mulher, que era a guarda de uma empresa, decidiu que seria a guardiã da calçada. Ela foi atrás de um homem que estava apenas gravando seus vídeos tranquilamente, tentando impedi-lo de qualquer forma. Com postura autoritária, ela achava que conseguiria intimidá-lo. Mas, para sua surpresa, ele não se abalou nem por um segundo. Explicou que estava em uma calçada pública e que ela não tinha nenhum direito de impedi-lo. Sem dar a mínima para sua falsa sensação de poder, ele pediu que ela saísse do caminho. Are you the manager? I'm the security manager. I'm the security manager. Okay, and what are you gonna do about it? Because I'm on a public sidewalk. No, then get out of my view. Stop video. Then don't come up to a camera, stupid. Are you serious? What's wrong with you? No, I'm on a public sidewalk. You're not going to tell me what to do. Get back on your property. There's a directive for you. Uma Karen em versão masculina surtou em um voo por não deixarem ele usar o banheiro e tentou agredir um dos funcionários. O resultado, ele acabou sendo algemado em pleno voo e teve que chegar ao seu destino com as mãos presas. Mais um caso clássico de uma Karen que, ao receber um cargo de autoridade, decidiu abusar completamente de seu poder. Ao ver um cinegrafista filmando tranquilamente um prédio, ela tentou se impor de forma agressiva, dando um tapa na câmera e gritando que ele não poderia filmar ali. Mas a situação ficou ainda mais absurda quando, em um ato de total desespero, ela acusou o rapaz de tê-la agredido e rapidamente chamou reforços. Quando a ajuda chegou, no entanto, seus planos desmoronaram. Os próprios colegas de segurança desfizeram seus argumentos, afirmando que o cinegrafista tinha pleno direito de estar ali filmando. Eles até tentaram acalmar os ânimos, mas a raiva dela era tão incontrolável que culminou em uma cena inacreditável. A Karen, completamente fora de si, acabou caindo no chão em um momento de fúria e frustração. Mesmo com os reforços tentando apaziguar a situação, ela se mostrou inconformada até com seus colegas e, sem outra escolha, retirou-se da cena. Durante a pandemia, algumas Karens criaram situações de verdadeiro caos, especialmente ao se recusarem a seguir normas de segurança e usar máscara. Mas essa, em particular, conseguiu ir além, fazendo um avião inteiro realizar um pouso de emergência. Logo após desobedecer a todos os pedidos da tripulação para colocar a máscara, sua insistência obrigou o piloto a desviar o voo e aterrissar antes do destino. Quando os policiais chegaram no aeroporto, ele tentou se safar, alegando inocência e afirmando que não era a causadora de nenhum problema. No entanto, o piloto rapidamente esclareceu a situação aos policiais, confirmando que ela era responsável por toda a confusão. A situação ficou ainda mais tensa quando ela começou a tratar os oficiais com desrespeito e se recusou a colaborar. Sem escolha, os policiais tiveram que prendê-la ali mesmo. Se existe algum tipo de cara incapaz de testar a paciência de qualquer um, é a fanática política, e essa história é a prova disso. Em uma rodovia, um homem havia colocado uma placa política que refletia suas convicções, mas isso não agradou a Karen, que, com um ideal completamente oposto, decidiu que tinha o direito de intervir.
Armada com uma tesoura, ela rasgou a placa sem pensar duas vezes, achando que sairia impune. No entanto, o homem não ficou parado. Ele foi imediatamente atrás dela, exigindo que pagasse os $25 de prejuízo pela destruição da placa. A Karen, claro, se recusou a admitir qualquer culpa e o homem, sem perder a calma, avisou que chamaria a polícia. Ao ouvir isso, ela tentou agir como se nada tivesse acontecido, dando as costas e simplesmente tentando ir embora. Todos sabem que beber e dirigir é uma péssima ideia, mas poucos se lembram que embarcar em um voo enquanto bêbado pode causar problemas tão grandes quanto. Em Tampa, uma mulher alcoolizada foi impedida de embarcar em seu voo planejado por conta de uma evidente intoxicação. Mesmo com a opção de remarcar a passagem para o dia seguinte, ela simplesmente não aceitava. O que começou como uma discussão com os funcionários da companhia, logo se transformou em uma confusão no saguão do aeroporto. A polícia foi chamada para tentar acalmar a situação, mas a mulher totalmente descontrolada não aceitava que não iria poder entrar no avião daquela maneira. Para piorar ainda mais as coisas, ela desafiou os oficiais a levarem sob custódia. Resultado, ela saiu do aeroporto, mas não em um voo. Foi direto pra delegacia. No, we don't. Fuck you do. Hey, leave. Fuck you Okay, do. hey, listen. You trespass. Leave or you're going to jail. fucking Leave or you're getting arrested. So Trespass after warning. Okay. I got a boarding pass. You're under arrest. How am I on the rest? Put your hand behind your back. You made up your mind. What you want your hand behind your back. There you go. Take that off. You don't need that. You're not going to need that in jail. Chat, take my phone. Chat. Yep. Hold on, bro. Stand back. Stand back. Back up. You're just go. Um passageiro da American Airlines teve um acesso de fúria que culminou em uma expulsão do voo após uma série de reclamações sobre o espaço no compartimento superior. Irritado com uma passageira que, segundo ele, estava escondendo muitas malas em seu compartimento, ele começou a perder a compostura. O que começou como uma queixa comum rapidamente escalou para insultos ofensivos. E em vários momentos, o homem proferiu comentários racistas contra a passageira. Não demorou muito para que a tripulação intervisse. E diante do comportamento inaceitável, o passageiro foi retirado do voo. Grande parte das vezes, as Karen só se impõem porque permitimos. No entanto, algumas pessoas que conhecem seus direitos ousam confrontá-las e não se deixam intimidar. Um exemplo disso é este homem que estava filmando um hotel para um vídeo sobre a história do local, quando uma Karen apareceu tentando interromper, afirmando que ele não tinha permissão e que estava incomodada. We were picking up our kids. I did not ask to be filmed, and you don't have my permission to use my car. Ma'am, no disrespect to you, but when you're in public, there's no reasonable expectation of privacy. Actually, there is a little bit. No, there isn't. Not when you're in public. There is. You have my license plate number. And- I did not agree for this. And Felizmente, ele se manteve firme em sua decisão e explicou que não precisava dar satisfações a ela. Além de reforçar que tinha o direito de gravar ali, no fim, ela desistiu da discussão e foi embora. Imagine ser um policial e ter que lidar com uma Karen todos os dias. São incontáveis os casos de mulheres que acabam presas por se acharem acima da lei, mas alguns ultrapassam os limites da bizarrice. Policiais foram chamados para atender o caso de uma mulher que havia cochilado ao volante e batido em outro carro. Ao chegarem, ela alegou que não tinha dormido na noite anterior, mas algo parecia estranho. Whoa. Hang on. Step out for me real quick. Okay. Alright, what I'm gonna have you do, see this line right here? Yeah. Okay, just stand in that line. Why don't you put the cigarette out for me? Okay. Os oficiais perceberam que ela não estava sóbria e pediram para que saísse do carro para realizar alguns testes e confirmar se estava bem. Mas era nítido que ela não estava totalmente consciente. And you're going to put whichever finger I tell you to the tip of your nose. Okay. And then you're gonna put your arm back down. Okay. You understand? Yes. Okay. Tilt your head back. Close your eyes. Right. Right what? Right finger to the tip of your nose. Index. Yes. Touch the tip of your nose. Okay, then put it down. Keep your eyes closed the whole time. Left. Após os testes, os agentes tiveram certeza de que ela estava sob o efeito de entorpecentes e foi presa e algemada no local. Ao entrar na viatura, não demorou muito para ela cair no sono profundo.
Mais uma vez, uma Karen se irritou com um homem que fazia alguns vídeos perto de sua propriedade e tentou se impor, dizendo que ele não podia gravar ali. Calmamente, o homem explicou que tinha o direito de filmar, mas ela tentou intimidá-lo, ameaçando chamar a polícia. A polícia foi chamada, mas assim como o cinegrafista, ele não deu muita importância ao grande problema da Karen e logo foi embora, deixando o homem em paz. Essa jovem Karen teve problemas após jogar um cigarro em um homem, o que causou danos à sua bolsa. Com a chegada da polícia, ela tentou ir embora como se nada tivesse acontecido, mas o oficial ordenou que ela parasse e explicasse o ocorrido. O homem aproveitou a presença do policial para denunciá-la pelos danos causados. A moça não ficou nada satisfeita, mas em nenhum momento pediu desculpas. I can see that you guys have it on video. All right, do you have an ID on you? Yes. All right, Hey, Mom. Violation of student policy. Oh my god. So what's gonna happen? With all respect. Welcome to Rabbit Hole News. So here's the damage. It will be a court record. So are we pressing? Yes, yes. Destruction of private property. Uma garota só queria tomar banho de sol, mas uma Karen veio incomodá-la, dizendo que ela não podia ficar ali. Gentilmente, a moça, que não queria ser perturbada, respondeu que se a Karen tentasse algo, ela mesma chamaria a polícia. Parece que o jogo virou, afinal são as Karens que adoram fazer ameaças de chamar a polícia, né? É impressionante como um simples acontecimento pode se transformar em um show para uma Karen. Policiais foram atender a uma ocorrência de um acidente em que o carro de trás havia batido no veículo da frente. Não houve danos graves nem vítimas, mas a mulher que causou o acidente começou a surtar, gritando com todos de forma completamente histérica, sem querer ouvir ninguém e sendo rude com os oficiais. Stand over here. Em um determinado momento, ela tentou fugir, mas os policiais não permitiram. Como uma criança, ela sentou no chão, gritou e fez birra. Kayla, we're not here to arrest you. Kayla, can we sit over here, please? Depois de surtar um pouco mais e se recusar a fornecer informações para acionar o seguro, ela foi embora, afirmando que não se importava com a multa. Ao sair, ainda furou o sinal vermelho. No fim, foi multada por excesso de velocidade, por não ter seguro do carro e por sua conduta desordeira. Assim, vemos como uma pessoa desequilibrada pode transformar um simples incidente em um monte de multas para pagar. Se você quer irritar uma Karen, é muito simples. Basta apontar uma câmera para o rosto dela e começar a gravar. Após o que parecia ser um desentendimento no trânsito, uma senhora começou a surtar porque o homem passou a filmá-la. Chega a ser cômico o modo como ela reagiu, parecendo uma criança de 2 anos. Honest God, officer, tell him to shut the camera off now. By law, I can't. Honest God, this shows up on YouTube. Robinson Township, I'm coming after, and I'm coming Sue after me for you. what? I suggest you get in your vehicle, sit down. Don't touch me. Get up! Don't shut it touch off! me. Don't shut touch it me. off now! Go sit in your vehicle. I do not like my picture taken. Ma'am, listen to me. Sit in your vehicle. Tell him to shut it off now. Go sit in your vehicle. He can't take you, okay? Sua irritação foi tanta que o policial teve que intervir, avisando que se ela não parasse e se acalmasse, ele teria que prendê-la. Essa Karen, além de tudo, era também uma ladra que invadia carros. No momento em que estava cometendo mais um roubo, um homem que gravava tudo a confrontou. Com o seu rosto sendo exposto, ela foi forçada a parar o que estava fazendo e ir embora, enquanto inventava desculpas afirmando que pensava que o carro estava abandonado. Algumas Karens podem usar a histeria para tentar resolver uma situação, enquanto outras recorrem à sedução. Vizinhos chamaram a polícia para um apartamento, relatando que um homem estava agredindo uma mulher que gritava. Ao chegarem, os oficiais foram recebidos por uma stripper que se recusava a deixá-los entrar. Um dos policiais notou uma lesão no braço dela, evidenciando de que ela estava escondendo o agressor. Logo depois, o homem acusado da agressão apareceu na porta e foi o suficiente para iniciar o caos. Ela tentou impedir que ele fosse preso, mas acabou sendo algemada também.
O detalhe curioso é que enquanto estava sendo algemada, ela começou a rebolar como se estivesse em um de seus shows de stripper. No fim, ela foi presa por resistência à prisão e agressão aos oficiais. Esse homem começou a dar um chilique em um restaurante, sendo extremamente rude com os funcionários. Não há muita informação sobre o contexto, mas ele exigia seu dinheiro de volta. Diante de tamanha falta de educação, um dos clientes que estava em uma das mesas se irritou e confrontou a cara em versão masculina. O homem mal educado tentou se impor, mas o cliente se levantou, deixando claro que não iria aceitar aquele desaforo. O ciclista só queria aproveitar o dia em sua bicicleta em uma rampa, mas uma versão masculina de Karen decidiu aparecer e atrapalhar, dizendo que ele não podia estar ali e tentou impedi-lo. I asked them nicely, hey guys, can you get out of there so I can ride it? I'm going to ride it, okay? You're not going to be in here for 2 hours. You got it? You got me? I can be in here as long as I want. Okay. Well, they're going to be in there as long as they want, okay? No, they aren't. Hey, bullshit. It- You don't own this thing. You got it? I don't own it. You don't own it either. De forma esplêndida, o ciclista simplesmente não se importou. Explicou que tinha o direito de estar ali e continuou pedalando, enquanto o homem reclamava sem parar. Às vezes, para derrotar as Karens, só precisamos ignorá-las, né? Algumas Karens se acham acima da lei sem razão aparente, enquanto outras crescem acreditando que podem fazer o que quiserem apenas por serem filhas de autoridades. Um policial parou uma mulher que dirigia em alta velocidade com crianças no carro. Ao ser abordada, ela foi extremamente rude e se recusou a fornecer qualquer documento pessoal ou do veículo. Para piorar a situação, o policial percebeu pelo seu hálito que ela havia bebido. Em vários momentos, ela afirmou ser filha de um xerife e que ele não poderia agir contra ela. No entanto, esse policial, diferente de muitos, não se intimidou com o fato de ela ser filha de uma autoridade. Listen to me. You don't want to do anything. Just tell me, like, when did you... I clocked her over at 285 past Brantley. When? I haven't even been past Brantley. She hasn't been at Brantley. You're lying, because I heard, let her give you your I will license. No. Okay, so let me call... No. Now you're taking me to jail for no reason. Wait, Stop. listen. Get in the vehicle. Swap. Get in the vehicle. No. Get in the vehicle. Stop. Mesmo com sua mãe ao lado e gritando que seu pai era policial, ela foi presa e detida por embriaguez. Colocar a vida das crianças em risco, dirigir sem licença, excesso de velocidade, obstrução de danos e à propriedade. Esse policial mostrou que a lei deve ser aplicada a todos, independentemente de quem seja o seu pai. Karens não precisam de muito para criar confusão e algumas situações chegam a ser tão absurdas que se tornam engraçadas. Nesse caso, o casal, mais precisamente o senhor, estava bravo com o seu vizinho porque o gato deles gostava de ir à casa dele. Segundo o homem, o vizinho não tinha direito de deixar o gato ir lá e deveria expulsá-lo sempre que isso acontecesse. Tranquilo e debochado, o vizinho explicou que os gatos não entendem a nossa língua e que ele não tinha culpa se o gato gostava de ir até a sua casa. Cat pervert. Oh my God, you got attention. I've done nothing to bring the cat. I've done nothing to bring the... This dude's lost. This dude, he's lost it. He's lost it. O vizinho conseguiu irritar tanto o homem que ele foi embora mostrando o dedo do meio. Essa senhora estava incomodando todos na vizinhança, pois ao sair com o seu cachorro, deixava que ele fizesse suas necessidades em qualquer lugar, sem limpar, deixando tudo sujo. Até que um dia ela encontrou uma mulher sem papas na língua, que disse na cara dela o que todos já queriam falar. No fim das contas, o maior prejudicado nessa história é o cachorro, que tem uma dona sem noção. I've never spoken to you every time that you complain. You can complain about somebody beeping their hood, trying to lock their car door. Trying to lock their car door. Something wrong with you, lady. And you don't even pick up your dog poop. Walking that big dog. Walking that big dog. Pick your dog up when he poop. How about that? Walking that big dog and you don't pick up his dog doo-doo. Carry a dog poop at bed. Uma Karen, tentando levar vantagem e aplicar um golpe, estacionou o carro e, ao retornar, começou a acusar o motorista ao lado de ter arranhado seu veículo, apesar de ele afirmar que ela nem havia estacionado corretamente na vaga. It's ridiculous. You're so Okay, look, but look, look, I'm in the bay, yeah? You're not in your bay. I don't care. You have scratched my car. How have I scratched your car?
You must The car's have not done. touching. The car's not touching. Yeah, but look how close you are. You must have scratched it as you were driving in. There's no... Já entendendo que se tratava de um golpe, o motorista continuou a insistir que não era o responsável pelos arranhões. O que acabou sendo o ultimato quando foi o acompanhante do outro carro que mostrou que os arranhões não eram recentes. Sem saída, a senhora admitiu a verdade e deu uma risada sem graça. E assim o seu golpe foi por água abaixo. Temos que dar uma salva de palmas para esse gerente, que durante um voo na pandemia proibiu uma Karen de embarcar após ela causar problemas ao se recusar a usar máscara, que naquela época, como vocês devem lembrar, era obrigatória para todos. Embora no momento ela estivesse usando a máscara, relatos indicavam que anteriormente ela havia retirado, colocando em risco a saúde de todos. Diante da situação e visando proteger seus funcionários, o gerente, de forma muito educada, informou que ela não embarcaria. Isso mostrou que ele é um gerente que não só se importa em fazer o seu trabalho, mas também preza pela saúde de seus colaboradores. Durante uma abordagem de rotina, policiais viram um carro que constavam com documentos vencidos. E ao abordar a Karen, ela relatou não ter nem mesmo uma habilitação para dirigir, mas o pior ainda estava por vir, pois os policiais descobriram que a dona do veículo tinha um mandado de prisão. The reason why I stopped you is because you have expired plates. Alright? And you're also driving with a suspended license. Are you aware of that? Which means you're not supposed to be driving at all. Guys, I need you to step out of the vehicle. Come on. Why are you grabbing my car? Step out of the vehicle. Why am I getting arrested? Am I getting arrested? Please do not put your hands on me. Ma'am, I need you to step out the vehicle. Why are you grabbing me though? I didn't do anything. Yeah. Okay, turn the car off, but don't grab me. I don't have a warrant or anything. Why are you guys grabbing me? We have a warrant. For what? Yeah, step out, okay? Please don't grab me. Let me walk out. Ela se recusou a sair do carro, mas os agentes mostraram que não estavam para brincadeira e tiveram que algemá-la à força. Let go of the steering wheel. Let go of the steering wheel now. Let go of the steering wheel. Call my mom. Call, and you're going to break my arm too? Let go out of the car. 2425. Let go of the steering wheel. Get out of the car. Let go of the steering wheel. Call my mom. Let go of the steering wheel. Let go of the steering wheel. Ela foi presa e ainda teve que responder pela sua conduta na abordagem, sendo acusada de resistir à prisão, conduta desordeira persistente, posse de apetrechos de drogas, dirigir sem permissão e documentos vencidos. No, I don't. Dois policiais decidiram fazer uma abordagem em um veículo devido à tonalidade escura da película do vidro que levantou suspeita. Ao começar a abordagem, a condutora do veículo começou a ser extremamente rude junto com o passageiro que a acompanhava e pedia a presença de um sargento. What's going on, man? Nothing's going on. What is y'all taking for? License and insurance. Okay, give me a second. The windows. Oh, that one goes down. Insurance. License. Okay, I have a license. My You have your shit's ID, valid. sir? Y'all don't have to speak to him. I need his ID. He doesn't For have a what? seatbelt on. I need his ID. We're in a parking lot, dude. We just I saw you drive up here. When? Because I just was sitting there. Yeah, I know. I was pulling in behind you. No, you wasn't. Because I was in the drive-thru, Okay. and then I parked for a second, and then you're okay. Hey, I'm not gonna have the argument with you. Please, Bertal. Call a sergeant now. Sergeant now. Call a sergeant now. Are you the registered owner? Yes. Okay. You can see that when you're in the plate. Okay. Diante de tanta falta de educação e ao se recusarem a saírem do carro, a única opção que os policiais tiveram foi algemar os dois por resistência e obstrução. What are you doing? You stupid! You hit me in my face! I'm pressing charges! Do whatever you want when we're done. Give me my phone, please! Call Sergeant. Make it 28. We can get 2 pages. Call the sergeant. Roll over on your side so you can breathe. Roll over on your side. I don't want to roll over on my side. I'm on my back. I'm telling you to roll over on your side. A situação fica ainda mais cômica quando o pai da Karen chega e ainda tenta defender o lado da filha. Acho que já sabemos de onde vem tanta educação, né? They did pull in here. They were going to leave. We decided to make a traffic stop. She stops right here. No, he's falling down! Do not believe It's all on. How did she get out of the car? Who? Did you drag her out of the car? They got her out of this side after we got him out of the car.
He was our main focus. So what are you pulling her over? Tinted windows? Pull me over. I got tinted windshield. Right. They also failed the signal at like north. I don't care. You pulling her over? Okay, but you need to calm down. Yelling at him ain't gonna get you. You need to calm down. Alright, let's go over this way. I appreciate you, sir. Mas não teve jeito, a filha também foi detida e levada pela viatura. I'll just have her hang out here until she can get searched by whoever's coming. I'm gonna stand by with her. I'll help you guys out. Um casal tentava aproveitar o dia remando pelo lago, porém uma Karen decidiu que gostaria de acabar com a diversão deles tentando proibi-los de ficar na água. Mas não se preocupe, o universo tratou de enviar o karma rapidamente. What? Kayak? What are you, a fucking maritime fucking enthusiast as well, are you? I just like to do the right thing, and when he comes through, he's Oh, fucking yeah, hooking, yeah. taking You got out nothing everyone better in their to fucking do. Christmas Nothing better presents. to do to take the fun away from every cunt. Oh, that's it. Oh, I well, hope you got that. I did. Good. It's going straight on my Instagram. Instagram, is that all you got? No, I got TikTok as well. Oh, TikTok, is that all you Yeah, got? film this stuff. Is that all you got? Yeah. Do you know the rules, sweetheart? Yes, I do. No, you don't. Os oficiais foram chamados para atender um caso de uma mulher embriagada que estava invadindo uma propriedade que funcionava como uma vinícola. Ao ser abordada, a suspeita começou a ser bastante ríspida em suas respostas e confessou ter bebido. Para piorar a sua situação, a sua carteira de motorista estava suspensa e, para tentar ir embora, os donos da propriedade pediram Uber, mas a corrida havia sido cancelada. Os policiais orientaram ela a tentar pedir um táxi ou outro carro por aplicativo, mas ela se recusou a colaborar. You been drinking? Yeah, this is drinking property. That's fine. I'm not judging. I'm just asking because you can't drive if you've been drinking, right? Is there someone we can call that can come pick you up, or? Are you harassing me right now? No, I'm not. This is my Sir, job. I'm going to ask you right now. Are you harassing me? No, this is not So harassment. I'm not going to drink and drive. Okay, great. You shouldn't have been driving in the first place because your license is I suspended. freaking But came here that's because she different. invited me. It doesn't matter. No, it matters. Do you have a cell phone on you so we can... Após mais algumas ofensas e ameaças, essa Karen foi finalmente presa, livrando os donos da propriedade e o motorista de Uber de uma bela dor de cabeça. What so, is... see you never. No. See you no. Bye-bye. Don't you stand this I can stand wherever I want. Ever. No, I'll stand wherever I want to. You can do it. Man, back off. Walk away. What are you doing? Don't you Walk away. Hey, Excuse me? don't move. Excuse me? Quit. Get him off me right now. Drop your purse. Drop your purse. What are you doing? You're Drop under your arrest. purse. No, I'm not. I did not do anything. No, I did not. Essa senhora simplesmente decidiu que aquela vaga era sua e de mais ninguém. Mas ela não esperava que o dono do veículo tinha uma língua mais afiada do que a dela para responder às suas ofensas. You don't have a car pass. I do, and it's not your business. I live here. You're here a lot, and I see you. You don't live here. And even so, I need to park here. That's not how it works. You are a disgusting piece of crap. Your mother. Existem muitas Karens por aí que só querem um pouco de atenção, mas algumas precisam realmente de ajuda psiquiátrica. Durante a pandemia, uma mulher se recusou a usar máscara em um avião, mas isso não parou por aí, pois segundo relatos, ela estava cuspindo em quem estivesse de máscara. She's a representative of the aircraft. They don't want you flying on their plane today, okay? So you're gonna have to get off the They made aircraft. us wait and wait and wait. This anti-masker, who appears heavily intoxicated, refused to comply with the flight attendants. So I'm gonna need you to grab your bag and just And I step did off not the do aircraft. anything, actually. We'll talk about it outside. Disruptive. Após se recusar a sair do avião, ela foi presa e retirada da aeronave pelos policiais. Let's go. Can I touch you? Listen, have I touched you yet? I'm trying to get you off the aircraft. That's all we're trying to do. Do a control situation. If I get off the plane, you said you wouldn't arrest me. No, man, that's not okay, dude. That's not okay. You know it. 29 Central, 10:15. Why did you never?
Um pescador apenas queria um momento de paz, mas uma Karen decidiu ir infernizar a sua vida querendo ver onde estava sua licença para pescar ali. Por sorte, ele conhecia o seu direito, sabia que não estava fazendo nada de errado e não se intimidou. Isso fez a senhora ir embora, mesmo ameaçando chamar a polícia. Às vezes, tudo que precisamos é conhecer nossos direitos para evitar Karens atrapalhando nossas vidas. Department of Primary Industries, you can give them a call. And Balmain Police. Yes, you can do that. Yeah, I will. Yes, you could do that. I am. Don't worry about it. Go ahead. Algumas Karens não são apenas irritantes, mas são bastante racistas. Uma mulher chamada Tamara Harian entrou em uma loja de conveniência de um posto reclamando que a bomba da gasolina não estava funcionando e a situação começou a ficar tensa quando ela começou a proferir frases racistas para Karina Rodrigues, que também estava no local, dizendo que ela devia voltar para o México, mesmo ela afirmando ter nascido nos Estados Unidos. A moça não aceitou os insultos racistas e deu um tapa no rosto de Tamara. Oh my God. Yeah, you deserved it. Oh my God. In my opinion. Yeah, you pushed her and she smacked you. That was self-defense on her part. Oh, she grabbed me. Nope. Aqui temos mais um caso de uma Karen racista. Durante o check-in em um aeroporto, uma mulher se recusou a pagar a taxa de sua bagagem, que era muito grande. Ela só não se recusou a pagar o valor, como disse que era para uma pessoa de cor carregar a sua mala, e que a empresa teria 3 minutos para mandar um funcionário pegar a bagagem. Suas coisas então ficaram ali abandonadas no terminal e um oficial foi até lá averiguar o que acontecia. E sem qualquer medo, a Karen se aproximou e logo se dirigiu a um funcionário da companhia aérea usando a palavra com N. A mulher ainda ameaçou agredir a policial e assim acabou sendo presa ali mesmo no aeroporto. Excuse you? What are you gonna do? What are you gonna do? Get your hands You're gonna get arrested. That's what. Excuse you? No. No. I want to see my mother tomorrow. No, you're arrested now. No, I'm not arrested. No. No. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. Put your hands behind your back. Excuse you. Put your hands behind your back. Stop. You need to the N-word yelling out. No, she all out loud. No, I only brought hands on you. You need to be quiet. Yeah. You need to relax yourself. You need to relax. You need to relax. Get her hands off of me. Let's put her in the car. Which car? Where's the car? Whose car are we putting her in? Whose car? E aqui temos mais um caso de um homem que conheceu seu direito para derrotar uma Karen. Durante o que parecia mais um dia comum nos Correios, uma senhora se irritou com um rapaz que filmava ao redor, afirmando que ele não tinha direito de filmá-la sem permissão. O rapaz explicou que ele poderia sim fazer filmagens em ambientes públicos e que ela não pode simplesmente chegar e dar ordens para alguém. A situação começou a ficar mais tensa à medida que o debate ia se intensificando. Please delete it. Ma'am, I'm sorry, I'm not... Start again. Ma'am, Start again. let's be respectful to each other. I haven't disrespected you. Respectfully to delete it if I am on that camera. Ma'am, you cannot bark orders at strangers. I asked you. Do I am on it. Okay, I'm gonna ask you to give me your car keys so that I can borrow your car for the rest of the day. Go for it. I can borrow it? Absolutely. Really? Yeah. Really? Absolutely. Okay, let him borrow it. What do you need it for? How'd you get here? How did I get here? Yeah, thanks. Mas a situação foi resolvida, tirando qualquer argumento da Karen, quando um dos agentes postal chegou e explicou que o rapaz poderia fazer filmagens ali e que ela não poderia exigir privacidade em um ambiente que é público. Aí, ela perdeu o argumento. When you're in a public place. That's all. Thank you. You are the man. You are the man. Well, what's your name, sir? Just don't interrupt. I don't want you to interrupt my... No, I'm just really happy to have you here. What's your name? Okay, my name's Craig. Postmaster Craig. Durante um voo, uma Karen decidiu se revoltar contra os funcionários de um avião, dizendo que ela estava sofrendo racismo porque não havia sido servida ainda, enquanto os passageiros negros já haviam sido atendidos. Segundo ela, a equipe estava fazendo isso pelo fato de ser branca. Serve the black people and not be serving you any, and that's fine. Okay. And you never served me anyone, but you're discriminating against me because I'm white. Again, I'm going to ask you to take your seat. I am going to sit. Okay. But you're discriminating against me because I'm white.
Diante dos transtornos, um segurança foi até o seu assento retirá-la gentilmente. Everybody clap. Em um metrô da cidade de Nova York, uma mulher que parecia embriagada se irritou profundamente com alguns turistas alemães. Onde as Karens adoram criar problemas é com certeza nos aviões. Uma senhora queria ficar sentada na janela e assim ocupou o assento de outro rapaz e tirou suas coisas, criando um clima desagradável onde um comissário teve que interferir. Para evitar mais problemas, outro passageiro decidiu ceder o seu lugar na janela. Yeah, let's get going. Whoa. No. Mesmo tendo seu lugar na janela, a Karen não parou de reclamar até o comissário ameaçá-la de expulsá-la do voo. Alright? If I hear anything else, you coming off. It's just simple. No, ma'am, I don't want to hear it. I don't want to hear it, okay? Go ahead, sir. Just get out of here. Em 18 de janeiro de 2021, alguns policiais foram chamados para atender um caso de uma mulher que não queria deixar o supermercado após se recusar a usar máscara. Lembrando que isso ocorreu no período da pandemia. Durante a abordagem, assim como toda a Karen, ela não quis cooperar e teve um comportamento bastante debochado. It's not Do you have an idea? It is a mandate and a law, two different things. No entanto, após se recusar a mostrar seus documentos, os policiais tiveram que algemá-la e retirá-la à força do local. Um fato curioso é que após verificar os documentos dela, os policiais viram que, de fato, o nome dela era Karen. Relax. You can keep recording all you want, but we're gonna put it in your purse. You wanna put that on or not? Yep, you're gonna need touch my phone. Don't touch my phone. I'm relaxed. Come on, let's walk out. Ooh. No. Stop resisting. Oh, no, there's no resistance. You are pulling away from us. That is no, resisting. I'm not. You are trying to get free. That is resisting. Oh, I can't wait to see your ass. I can't wait to see your ass. E as Karens estão atacando em todos os lados, não tem pra onde fugir, você pode encontrar uma delas até mesmo no dentista. No dia 2 de janeiro deste ano, lá na Flórida, policiais foram chamados para ir até um consultório odontológico após uma paciente começar a causar problemas para as pessoas que estavam ali. Ela havia solicitado seus documentos médicos, mas foi informada que não poderia recebê-los naquele momento e que teria que esperar um pouco, porém ela não ficou nada satisfeita com isso e começou a discutir com os funcionários do local. Documentation. I didn't just until I compile it. I asked her if she would like to come back for it. Okay. Then she can come back for it. Okay. Do you understand her? No, ma'am. Please, because I was sitting. I'm not going to argue with you. I'm not trying to argue with you, ma'am. Just how she you said you think you can have the documentation, just not right now. Just how you. Cada vez mais o clima foi ficando tenso, com a garota agindo como uma criança mimada e se recusando a obedecer às ordens policiais. Segundo o que é falado no vídeo, seus documentos já estavam prestes a serem entregues, mas ela deveria esperar sentada, ao invés de ficar em frente à saída bloqueando o caminho. Mas a Karen não atendeu aos pedidos até que chegou ao ponto dos policiais terem que tomar uma atitude mais energética, e assim ela foi algemada e presa. Okay. I just wanted my paperwork. Why is it a problem? Get up and go outside, because you're not listening. Get up and go outside. This is a business. Okay, and that's fine. Get up and get outside now. Durante a sua apresentação, ela tentou resistir e fez um escândalo. Ela ainda em vários momentos gritou, dizendo querer a sua mãe, agindo exatamente como uma criança mimada no supermercado. Yes, you are. Get in the car. Because now you're gonna arrest you for refusing. Please just get my papers and leave. Why? I just wanted to go with my mom. Why? No. Muito obrigado por você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que estão por vir.